Fala pessoal, Cedric. Hoje começando nossa série de Design Patterns e o primeiro para inaugurar vai ser o Facade Pattern, ou também chamado de padrão fachada. Bom, no que consiste e para que serve esse padrão? A gente usa muito esse padrão para conseguir simplificar a complexidade do uso de diversos serviços, APIs e etc. para compor um dado. Compor no sentido de pegar diversos dados, juntar e fazer um dado mais completo do que a gente precisa. Além disso, ele também traz para a gente um desacoplamento bem interessante e uma legibilidade muito legal para a gente colocar dentro do projeto. Bom, vamos dar uma olhada no diagrama que eu montei aqui para a gente ter uma ideia mais visual do que consiste o Facade Pattern. Bom, imagine um projeto onde você está utilizando dois serviços, um de clientes e outro de propriedades, onde existem diversos métodos, mas um consiste em você poder puxar um cliente, quer dizer, dar um get num cliente, pelo ID ou pelo nome. Na API de propriedades também tem um método desse, onde você passa o ID do seu cliente e ele retorna um array com todas as propriedades desse cliente. Então aqui eu tenho esses dados aqui, dentro do cliente ele vai trazer esse dado aqui para dentro do nosso Generic Service, consistindo no ID do cliente, o nome, o e-mail e o telefone. E o nosso API de propriedades aqui vai trazer um array, trazendo dentro dele um objeto que consiste numa propriedade. Então, tem o tipo, aqui no caso auto, referenciando um tipo automotivo, o modelo, o valor e uma imagem. Bom, poderia ser qualquer dado, é mais para efeito de exemplo mesmo. E dentro aqui do nosso serviço genérico, que poderia ser qualquer serviço, ele vai juntar esses dados e fazer esse dado mais completo aqui, unindo essas duas informações. E daí para frente ele pode jogar para uma view, ou talvez jogar para fazer uma outra API de back-end, enfim, ele passa isso aqui para frente, esse dado composto completo, certo? Ou ele mesmo pode renderizar, se ele fosse aqui uma view em vez de um service, então ele fica a cargo de fazer essa junção desses dados e depois usar esse dado do jeito que ele quiser. Bom, qual que é o problema nessa situação que o diagrama aqui apresenta? Imagine então que a gente tenha mais um serviço. Então, o nosso cliente API Service ele não vai só apontar, ele não vai ser só colocado dentro do Generic Service aqui, e nem o Proprietary Service, mas também, tanto o client quanto o Proprietary vai ser colocado dentro do nosso serviço genérico número 2, certo? O que poderia ser não um serviço, mas uma view. E aqui, em vez de um serviço, um controller, certo? Então, ambos, a view e o controller, ia ter que ter esse trabalho de pegar os dados de ambas APIs e compor eles e usar para o que eles quiserem. Além disso, perceba que se a gente tiver mais serviços, APIs que precisem estar ajudando a compor esse objeto, vai aumentar ainda mais a complexidade do nosso diagrama. Então, perceba aqui que se a gente tivesse mais um API Service aqui de carros, né, para determinar modelo, nome, ano, esse tipo de coisa, ele ainda traria mais essa complexidade. Então, vê como o nosso controle, nossa view, está fortemente acoplada aos três serviços, para poder compor um único objeto. Além disso, a gente começa a perceber aqui que o controle e a view estão com mais de uma responsabilidade, né? Ferindo ali o Solid, de ter que compor um dado. Então, não devia ser responsabilidade deles compor esse dado, né? Pegar diversos dados e fazer o que eles querem para poder utilizar de forma certa. Isso deveria estar em outra classe. E bom, para resolver tanto esse problema de acoplamento e de ferindo o single responsibility do Solid, o padrão fachada é muito utilizado. Então, aqui está a solução, implementando aqui o Facade Pattern. Então, o Facade Pattern vai ser uma classe onde a gente vai implementar. Essa classe ela vai ser responsável por referenciar todos os serviços e compor esse objeto completo que a gente precisa. Então, no caso, aqui dentro do Facade, ele que teria a responsabilidade de criar esse objeto aqui que une cliente e as suas propriedades. Além disso, perceba aqui que ele corta aqui, né? Ele tira a visibilidade, claro, conceitualmente, nossa, do resto da complexidade de formar esse objeto. Então, para a gente,
o que está dentro do Facade aqui, dessa classe, é todo o algoritmo necessário para criar esse objeto. E aí a gente desacopla nossos serviços, nossas views, nossos controles e etc. dessa complexidade, né, que é todas essas chamadas aqui, todas essas APIs, de compor esse dado. Então, só para efeito de a gente revisar mesmo, o Facade Pattern vem com essa ideia de a gente ter um objeto ali, uma classe, responsável por compor dados complexos, que são formados de mais de um dado, né, e que vêm de mais de um lugar. E o que ele traz para a gente também, de bom é o desacoplamento e uma maior legibilidade, como a gente vai ver agora na parte prática. Bom, na parte prática aqui, pessoal, eu tenho esse projeto, é um projeto bem básico aqui que a gente vai implementar. Deixa eu passar para cá esse aqui. Bom, aqui a gente tem um projeto bem básico, onde a gente vai implementar o método de fachada, certo? Então vamos lá. O que consiste esse projeto aqui que eu criei? Ele é simplesmente um pequeno front-end ali usando JS para a gente unir os clientes e as suas propriedades. Então no final a gente quer obter essa visualização aqui. Então, Thiago Antunes, Software Engineer, entrada 1/6/2021, quantos anos ele tem e suas propriedades. Mais ou menos o que a gente viu ali no diagrama. Certo? Bom, então no meu index.js aqui, ele vai representar para a gente um controller ali responsável por criar toda a nossa view. Aqui para baixo tem a complexidade de montar a view, que não é o que a gente está estudando por agora. O que é importante aqui é a gente ver como seria implementado sem o método fachada. Então, sem o método fachada, dentro do nosso index aqui, que representa o controller, mas podia ser um serviço, a gente teria uma referência ao API Properties aqui. O API Properties, por sua vez, tem um método de consultar propriedades, onde ele recebe um cliente ID, e ele faz aqui, chama um HTTP client para fazer requests, né, HTTP, e depois retorna o valor. Tudo aqui, essa parte é um conceito básico, certo? Como a gente não está se aprofundando no que é um HTTP client, esse tipo de coisa, tudo que eu fiz aqui são serviços mocados, tudo para efeito de conceito. Então não se prendam aqui do jeito que eu pedi as coisas, é mais para efeito de exemplo. Certo? E também ele teria um acoplamento aqui, né, uma dependência com API Client, que é a mesma coisa ali do nosso API Properties. Ele tem um método chamado getClient, onde ele passa uns filtros, e nesse caso esses filtros vão ser o ID dele. Então aqui a gente quer aquele dado, né, que eu referenciei no diagrama, que é a união entre os dados do cliente e suas propriedades, para a gente conseguir formar essa visualização. Bom, então vamos lá. Então, quais vai ser as chamadas aqui? A gente vai ter o API Client chamando o nosso método getClient, passando o seu ID. Nisso ele vai fazer um map para cada cliente que ele achar dessa requisição. Ele vai unir, né, vai fazer a chamada por API Properties passando esse cliente e vai unir os dados do cliente com suas propriedades. E no final ele vai trazer aqui o primeiro valor dessa lista e vai colocar na nossa variável aqui Client and Properties. E dali por diante ele vai fazer funcionar aqui o efeito de renderização. Bom, só para a gente ver que está funcionando aqui o nosso código, vou dar um run build aqui que roda o nosso webpack e resetando aqui, tudo certo. Correto? Então, essa implementação aqui funciona. Quais são os problemas dela? Nós vimos no diagrama. Primeiro, fere diretamente o Solid. Aqui no nosso controller, aqui, simulação do nosso controller, ele tem a responsabilidade única, deveria ter pelo menos, né, de renderizar os dados na tela, e não de formar os dados e colocá-los na tela. Então ele tem duas responsabilidades, que é formar esses dados e renderizá-los na tela, quando não deveria ser isso. Certo? Ele deveria ter a responsabilidade única de colocar os dados na tela. Ok? Além disso, a gente percebe que ele grava aqui um algoritmo que é uma regra de negócio. Então toda essa parte aqui do map, de passar o ID aqui para o getClient, passar o client para o consult properties,
reunir isso num valor só, pegar só o primeiro valor do array. Tudo isso é uma regra de negócio. E isso também está sendo colocado aqui como uma responsabilidade. Então já são 3 responsabilidades, né, que ele tem. Fora isso, a gente percebe que tem o problema que se aumentasse aqui o número de APIs ou chamada para outros serviços, isso aqui se tornaria cada vez mais complexo, essa formação do dado. Fora que, para todo lugar onde eu precisaria desse dado, todo controller, toda view, eu ia precisar replicar toda essa regra aqui e passar para outro arquivo. Então, vamos implementar o método de fachada agora. Eu já deixei ele aqui meio que implementado. Então, aqui a gente vai ter o FacadeClient, certo? Poderia ser um nome FacadeClient and Properties, mas eu mantive esse para efeito apenas de exemplo. Então, dentro do FacadeClient, a gente vai colocar aqui um método chamado getClient and your properties by ID. Perceba aquela legibilidade que eu falei lá no início. Então, o Fachada traz isso para a gente, um método que tem um nome altamente legível. Então, quando a gente for chamar ele lá no nosso controle, a gente vai saber exatamente o que ele está vindo. Claro, respeitando ali as regras do Clean Code, a gente vai obter isso. Mas o Fachada promove para a gente essa alternativa. Então, aqui a gente tem exatamente o mesmo algoritmo que a gente tinha lá atrás, né, aqui do nosso index. E eu passei ele completamente para cá, só puxando o ID aqui como um parâmetro. E agora nós vamos começar a usar o FacadeClient no nosso index e ver se ele funciona ou não. E ver também como ele muda, né? Como é usado a mudança. Então vamos lá. Aqui eu vou cortar isso aqui daqui. A gente vai usar apenas o fachada aqui. Também tirar esses imports aqui desnecessários. Vamos dar um build aqui no nosso projeto. E aqui está, funcionando ainda. O importante aqui não quebrou, galera. Quer dizer que continua funcionando. Então a gente teve o mesmo resultado. E o que nós ganhamos aqui foi que no nosso controller, né, na nossa view, entre aspas, nós obtivemos uma diminuição, um aumento na legibilidade. E é claro, agora ele só tem uma única responsabilidade, que é de pegar o dado e renderizar o dado na tela. Então, essa é a aplicação do método fachada. Espero que tenha dado para todo mundo entender. Eu anotei aqui, muita gente me pergunta qual é a diferença ali entre o fachada e o anti-corruption layer, que também vai ser outro vídeo aqui do canal. Bom, como eu escrevi aqui, enquanto o fachada tem a principal função de promover essa maior legibilidade nas chamadas, reunir APIs, parâmetros e outros fatores para a chamada de um método, a anti-corruption layer mitiga os problemas que podem aparecer devido à especificidade de alguma chamada de um método, geralmente de terceiros. Assim, traduzindo, tratando objetos de parâmetros e retornos para que se adequem ao modelo de sistemas que estamos produzindo. Então, aqui para colocar corretamente, digamos que o anti-corruption layer seria uma camada anterior ainda ao fachada, para a gente tratar as respostas que viriam dessas APIs. Eu não vou entrar muito nos méritos porque a gente vai ter um vídeo apenas sobre isso. Mas o fachada ele tem essa única e exclusiva missão, né, responsabilidade de pegar dados, compô-los em objetos mais completos e que diferentes serviços, views, controles necessitam e despachá-los para frente. Bom, é isso, pessoal. O código desse projeto vai estar na descrição. Junto com o diagrama aqui, eu vou dar um jeito de também disponibilizar para vocês. E é isso. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou entrar em contato com a gente pelas redes sociais. É isso. Obrigado.